Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando o segundo dia do evento Carreiras em Movimento. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco, explorar todos os pilares de como é que as tecnologias estão transformando as profissões mais tradicionais. Como é que essa mudança vem impactando o mercado de trabalho e o surgimento de novas oportunidades. E aí, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente separou aqui três tópicos principais que vão dar esse guia aqui para os nossos convidados. Vamos lá. Como é que a integração de tecnologias emergentes está impactando diretamente as práticas profissionais em diferentes áreas? Quais os desafios práticos e éticos que envolvem o surgimento dessas novas tecnologias nestas diferentes profissões? E o que esperar do futuro e das novidades tech que estão chegando? E para conversar sobre isso, eu quero aqui que os nossos três convidados do dia, Janaína Calazans, Manuela Vasconcelos e César França, se apresentem aqui rapidamente. Jana, começando por você. Boa noite, gente. Meu nome é Janaína Calazans, eu sou gerente de ensino superior da César School. Isso significa que eu tomo conta das graduações e também das especializações. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esses novos desafios que a tecnologia está implementando no nosso dia a dia. Obrigada, Jana. Manu. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Manuela Vasconcelos, sou advogada, sócia do meu escritório, Diniz Melo e Vasconcelos Advogados, e sou professora e coordenadora da pós de Direito Digital aqui no César. Bem-vinda, Manu. França. Boa noite, gente. Eu sou César França. Podem me chamar de França, né? Aqui no César o pessoal me chama só de França. Eu sou Head de Conhecimento do César. Significa que eu cuido das pesquisas que acontecem no Instituto como um todo, inclusive interagindo muito de perto com os programas de pesquisa da School, né? E sou coordenador do curso de Gestão para Organizações do Futuro, o TIO. Maravilha, gente. Obrigada aqui mais uma vez pela disponibilidade, pela presença de vocês. Então vamos lá. Antes, na verdade, da gente começar, eu quero pedir para que vocês que estão aqui assistindo a gente fiquem à vontade para enviar perguntas ao longo aqui do nosso bate-papo, que o nosso time vai estar preparado para responder vocês. Combinado? Vamos lá, então. Começando nossa primeira pergunta, que a gente começar a aquecer. Vocês sabem que vivemos em uma era onde a tecnologia molda incessantemente o panorama profissional. Na prática, quais transformações vocês identificam que já ocorreram e que consideram inegáveis em suas áreas de atuação? Bom, vou começar respondendo. E aí depois meus colegas me complementam. Eu acho que a gente está vendo no dia a dia, acho que fica mais claro assim para as pessoas, atividades que são muito repetitivas, né, que estão sendo substituídas com maior rapidez. Então, por exemplo, a gente estava acostumada a ir ao shopping, ter uma pessoa que monitorava a abertura e o fechamento da catraca, por exemplo, uma pessoa que recebia o pagamento do estacionamento. E a gente viu que essas atividades, ao longo do tempo, elas foram sendo substituídas por tecnologia, né? Então, hoje você acessa um totem e paga o estacionamento, a catraca ela é operacionalizada por um aperto de botão, né? Quando você deposita lá o seu ticket com a leitura de código de barras, ou seja lá como for. A gente também viu recentemente o acesso a prédios ser modificado também pelo reconhecimento facial, às vezes pela impressão digital, pelo acesso com crachá. Então, são atividades que, rotineiramente, a gente entendia como atividades repetitivas. Então, acho que é uma evolução natural. Acho que as pessoas olham, às vezes, esse espaço que a tecnologia está ocupando de forma meio assustadora, né? Achando, meu Deus, vai chegar em mim, meu emprego vai desaparecer. Eu acho que não é bem assim, né? A gente precisa ter um entendimento de que essas atividades que estão sendo substituídas são atividades que exigiam um esforço e uma demanda de repetição muito grande. Então, essas pessoas, não é que elas vão sair do mercado de trabalho, elas vão ser alocadas em outras atividades, né? Em que a expertise humana seja, de fato, necessária. Então, acho que o entendimento, quando a gente olha
para a apropriação da tecnologia no dia a dia da gente tem que ser esse. Não de encarar a tecnologia como adversário ou com medo, né? Ou com susto, mas entender como é que a gente pode se apropriar dessa tecnologia, né? E usar ela no nosso dia a dia. E como é que a gente pode traçar um plano de desenvolvimento individual para que a gente se atualize, para que não fique para trás em relação a essa tecnologia e não tenha uma atividade que vai ser substituída por ela. Então, o ideal é que a gente pense em desenvolver atividades que elas não sejam repetitivas, né? Que sejam atividades que, de fato, precisem de um skill, né? Que a tecnologia não pode substituir. Perfeito. Só para complementar aí a resposta de Jana, se eu organizar, assim, eu acho que uma coisa importante para dizer é que tecnologia é ferramenta, né? Ferramenta para resolver problemas ou para buscar performance ou uma melhor eficiência em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, se a gente olhar pelo nível mais individual, né, as pessoas trabalhando de maneira isolada, o contato que a gente tem com ferramentas que são tecnológicas hoje é muito maior do que o contato que a gente tinha com esse tipo de ferramenta há 5, 10 ou mais anos atrás, né? Então, e todo dia surgem ferramentas novas. Então, além de, como Jana falou, né, de não ter que ter medo dessas ferramentas, a gente precisa realmente entender como elas funcionam, porque elas fazem muita diferença para dar performance, dar eficiência a tudo aquilo que a gente faz, no nível individual. Se a gente olhar agora para uma equipe, né, nós 4 aqui trabalhando juntos, as tecnologias mediando o nosso trabalho são muitas, né? Então, agora a gente pode trabalhar à distância, pode trabalhar de maneira híbrida, pode trabalhar 2 juntos e 2 em outro lugar, tudo isso mediado por tecnologias e com a ajuda de várias outras, né? Como se a gente imaginar, por exemplo, um Google Agenda, o quanto esse negócio ajuda a vida de quem trabalha em equipe, Como? né? Um Zoom ou um Google Meets para a gente conversar, para a gente ver as pessoas olho no olho, né? Mesmo estando à distância, então isso faz muita diferença. Mas o que eu acho mais curioso, se a gente olhar mais no nível corporação agora, né? Que eu me lembro quando eu comecei a estagiar, qualquer problema que a gente tinha, o pessoal dizia, procura fulano de tal setor. Hoje em dia o pessoal procura tal sistema, né? Em vez de procurar as pessoas agora, a gente está procurando qual é o botão que aperta, qual é o sistema que resolve aquele nosso problema. Então, isso é uma realidade que eu acho que é muito presente, assim. Os sistemas sistemas de informação, né? As tecnologias todas passaram a fazer parte da vida da gente, operando nos negócios, e muitas vezes passaram a ser o diferencial competitivo de muitos negócios, né? Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente começa a olhar para essa tecnologia com uma mente mais empreendedora, uma mente mais de negócio mesmo, de entender o quanto ela pode fazer diferença para o negócio que a gente faz. Eu acho que vale a pena só fazer um adendo, porque o meu público, que é o público de advogados, tem um pequeno terror de tecnologia, né? Todo mundo segue a lógica de que vamos perder todos os nossos trabalhos por causa da tecnologia. Mas se a gente parar para pensar o tanto que a tecnologia já ajudou a gente, né? Veja, a gente saiu de um mundo que a gente tinha enciclopédias e vai de mecums. Hoje em dia a gente abre o site do Planalto, está todo ali a lei para a gente ler em paz. A gente pode dar um Ctrl F, a gente pode achar o artigo que a gente quer rapidinho, entendeu? Então, isso é uma vantagem. Se a gente parar para pensar, antigamente, para a gente buscar uma jurisprudência, meu Deus, era uma eternidade. Eu nem peguei essa época, porque quando eu comecei, já estava na faculdade, a gente já tinha os sites, né, dos tribunais com busca de jurisprudência organizada, com ferramentas tecnológicas. Mas imagina antes como era para a gente conseguir entender como o tribunal se posicionava. A gente pode ir mais além. Hoje em dia a gente tem jurimetria, né? O pessoal realmente faz análise de como os tribunais têm se posicionado. Então, assim, não é para ter medo. Eu acho que tem muito desespero e pouco, como a gente pode trabalhar com isso a nosso favor? E eu acho que é isso que a gente tem que discutir cada vez mais. Muito bom, gente. E, enfim, acho que além dessas habilidades técnicas necessárias para lidar com essas novas ferramentas e esses sistemas, a transformação digital também demanda uma mudança cultural muito forte. A gente sabe aqui no César que a transformação digital ela começa pelas pessoas. E como vocês enxergam a necessidade de adaptação para integrar efetivamente a tecnologia nas profissões mais tradicionais? Vou começar respondendo também.
A gente vem enfrentando isso, por exemplo, no setor da educação. Hoje, a regulação, né, as próprias entidades regulatórias do setor da educação, elas proíbem que a gente tenha um arquivo físico, em papel, né? Então, a gente precisa ter um arquivo digitalizado, porque isso, inclusive, traz segurança para os processos. Então, eu acho que essa mudança cultural, ela precisa passar também por esse entendimento de quais são as benfeitorias que a tecnologia vai garantir, né? Tanto para a corporação como para o cliente. Então, nesse caso específico que eu citei, você tem uma guarda, né, de documento que seja digital, ela é muito mais segura do que uma guarda física, né? Então, a gente tem uma segurança tanto em termos de, sei lá, se a gente já viu tantas vezes acontecer coisas do tipo, aconteceu um incêndio numa determinada empresa e eles perderam todos os documentos. Imagina, né, o passivo que é para uma empresa perder toda uma documentação de anos. Né? Então, se você tem essa guarda digital, essa documentação está na nuvem, né? Ela está num servidor que tem uma segurança, né? Que não é do arquivo físico, né? É um outro processo. Sem falar no ganho de infraestrutura, que imagina o tamanho das empresas ao longo do tempo, né? Quanto mais tempo essa empresa tem de mercado, mais infraestrutura física ela ia precisar ter para fazer a guarda de documento. Né? Então, eu acho que passa pelo entendimento de quais são os ganhos. Porque é natural, e eu entendo isso, que o primeiro movimento diante de qualquer mudança seja um movimento de resistência. Né? Então, a gente tem um movimento de resistência. Quando a gente passa do telefone que a gente tinha em casa e que você atendia um telefone, né, para o celular, a gente tem aquela resistência de mas as pessoas vão me encontrar em qualquer canto e se eu não quiser ser encontrada, né? Então existe esse processo de resistência, mas também depois existe um processo de acomodação, né? E de mudança de cultura, né? De você entender, certo, mas os benefícios de eu ser encontrado talvez não sejam maiores, e de eu encontrar também, né? Talvez não sejam maiores do que os medos que eu tenho. Então, a gente trazer essa reflexão, né? Sobretudo quando entra um colaborador que seja um pouco mais disruptivo, né? Numa empresa que é mais tradicional e chega com ideias novas, as pessoas começam a olhar para ele com medo e dizer, esse cara está querendo transformar muitas coisas e tal. É a gente entender quais são os benefícios que aquela mudança de cultura que está sendo proposta vai trazer para a gente. Né? E aí a gente começa a perceber se eu acho que isso daqui vai melhorar o meu dia a dia. Eu acho que isso daqui vai me poupar tempo numa tarefa que demanda muita energia e que não é nem o que eu gosto de fazer. Né? Então, é a gente entender que a tecnologia vem para ser aliada. E, de novo, como eu falei no início, não para ser um adversário. Né? Não para roubar o seu espaço, mas para você conseguir fazer atividades com mais qualidade e menos tempo, de repente. Tem uma metáfora que eu acho muito bacana do Kurt Lewin, é um psicólogo, sociólogo, um dos fundadores da área da sociologia e pesquisador, né? E agora é cientista, França, falando que ele fazia uma analogia com uma pedra de gelo, certo? Para você fazer uma mudança numa pedra de gelo, se você vier com um martelo e bater nela, a força, né? Lei básica da física, você dá uma cacetada do lado de cá, a força do lado de lá vai fazer a pedra se quebrar, certo? Literalmente quebrar a pedra. Ela não vai mudar para o formato que a gente quer, ela vai mudar para um formato que a gente não sabe qual é, certo? Quando a gente está falando de uma mudança cultural, a forma mais adequada, como a metáfora do Kurt Lewin mostra, é a gente ir trazendo pequenas doses ali de calor, de atrito, para que a pedra de gelo possa se derreter. E aí, então, a gente levar a nova forma que a gente quer que ela seja e recongelar, né? Isso quer dizer o quê? Que de tudo isso que Jana falou, que eu concordo, assino embaixo do que ela falou aí, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de experimentar essas coisas novas. De colocar a mão na massa mesmo, de ver o que funciona, ver o que não funciona, devagarzinho ir tentando trazer essas coisas para a nossa realidade, para o nosso trabalho individual, depois para a nossa equipe, depois para a nossa empresa, para a nossa organização, certo? Porque se a gente chegar de uma hora para outra na empresa e disser, gente, a partir de hoje é tudo diferente, muda a regra, o que é que acontece com a pedra de gelo? A força lá de dentro de resistência vem tão grande que a pedra quebra, né? Mas se a gente for experimentando e mudando devagarzinho,
né, essa mudança acontece, certo? Então é muito importante a gente ter em qualquer organização esses espaços de experimentação, de tentativa e de estudo, né, dessas coisas novas, dessas tecnologias todas, para a gente entender como é que elas né, como é que elas encaixam aí na nossa rotina, na nossa realidade. Eu queria fazer só um complemento para isso que França trouxe, que eu acho que o melhor exercício é a gente tentar olhar para o passado. E hoje, por exemplo, vez por outra, meu filho fala assim: mãe, como é que você vivia sem celular? Como é que você vivia sem internet, né? Então, é a gente observar que naquele momento a gente teve algumas resistências, né? Mas que hoje essa geração não se imagina sem essa tecnologia. E se a gente voltar mais ainda, a gente pode olhar para a escrita. A escrita é uma tecnologia. E houve um tempo em que as pessoas utilizavam pinturas rupestres para registrar coisas. Então, como a gente evoluiu, né? Inclusive no registro que a gente está deixando. Então, eu acho que olhar para trás e perceber como essa evolução ela aconteceu ao longo do tempo é um bom exercício para a gente ficar mais tranquilo. Boa, boa. Já passamos por N transformações, né? Pessoal que está aí em casa, vai comentando. Vocês estão gostando aqui do papo? Se vocês gostariam de acrescentar um ponto de vista diferente aqui para complementar o que os nossos convidados estão trazendo. E, claro, por favor, deixem comentários e perguntas, tá? O nosso time está aí à disposição para tirar as suas dúvidas. Vamos para a nossa próxima pergunta. Muitas pessoas ainda têm a percepção que tecnologias como a inteligência artificial, não tem como a gente vir para esse debate sobre profissões, sobre carreira, sem falar sobre inteligência artificial, e a automação podem representar ameaças ao emprego, né? Existem amplos debates a respeito disso. Como vocês enxergam esse panorama hoje nas áreas de vocês? Ah, bacana. Tem uma pesquisa muito recente que um parceiro nosso, o pessoal do Futuros Possíveis, fez pesquisa de campo mesmo. Eles foram à rua coletar a opinião que as pessoas tinham sobre a inteligência artificial. E uma das observações que eles fizeram, que eu achei fantástico, foi a seguinte: eles começaram a observar que as pessoas não estão com medo da inteligência artificial, certo? Que é muito mais provável que, ao invés do seu trabalho ser substituído pela inteligência artificial, ele seja substituído pelo seu coleguinha que aprendeu a usar a inteligência artificial melhor do que você e mais rápido, né? Então, de novo, é a tecnologia servindo como ferramenta, né? E algumas tecnologias, né, falando aí da inteligência artificial em particular, que é uma tecnologia que é relativamente antiga, mas agora está atingindo um ponto de maturidade muito interessante, em que a gente está encontrando aplicações e muito concretas, e ela realmente vem se popularizando, né? Especialmente com o boom do ChatGPT do ano passado para cá, que a gente está começando a entender que não tem mais volta, né? Então é como o Jana estava falando antes, daqui a 10 anos talvez a gente olhe para essa tecnologia e pense: poxa, como é que a gente trabalhava sem isso anteriormente, né? Então por que não colocar a mão na tecnologia, a mão na massa mesmo, e começar a experimentar ela, né? Isso foi um aspecto muito interessante dessa pesquisa aí que me chamou a atenção, né? Nesse aspecto do medo e da resistência que as pessoas estão com a inteligência artificial. Eu acho que isso que França falou me traz muito pensamento da importância das pessoas investirem num plano de desenvolvimento individual. Eu acho que todo mundo precisa ter um plano profissional. E não é que precisa ter a partir de agora, já devia ter antes, né? Só que com esse medo, eu acho que as pessoas precisam entender melhor o que é que elas precisam fazer ao longo da jornada dela de carreira profissional, né? Para não ficar para trás. E para o coleguinha do lado não tomar o emprego dela. Então, eu acho que essa pontuação que a França fez de não é a inteligência artificial que te ameaça, mas é quem sabe usar a inteligência artificial, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, a gente está carente de uma pessoa que saiba tirar insights a partir dos dados coletados pelas inteligências artificiais, né? Então, a gente tem um número enorme de dados sendo gerado e de pessoas que não sabem tirar insights a partir desses dados. Então, aquelas pessoas que se capacitarem nisso, elas vão não só saber minerar esses dados, né? Mas a partir desses dados que foram minerados, o que é que eu faço com eles? Quais são os insights que eu posso tirar a partir daí?
né? Então, essas pessoas vão ter um espaço maior no mercado. Elas vão ser olhadas com olhos diferentes, né? Pelas pessoas que vão contratar, pelos recrutadores. Então, acho que vai muito disso, assim, você traçar um plano de desenvolvimento individual e lembrando que hoje a gente está muito focado no lifelong learning e eu acho que as pessoas ainda não estão com esse entendimento. Você vai passar mais tempo no mercado de trabalho. Então, aquela ideia que a gente tinha de fiz uma graduação, cumpri meu papel acadêmico, acabou para mim. Já era, né? faz tempo. Morreu. A gente não pode mais pensar assim. Depois da graduação, você vai ficar muitas décadas ainda no mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho vai exigir competências diferentes de você. Então, trace um plano de desenvolvimento individual, pensando nesse lifelong learning, entendendo que se antes você fazia uma especialização ao longo da sua vida, talvez agora você vai fazer 3, 4, vai fazer cursos livres, vai fazer extensões, vai fazer uma outra graduação, porque o mercado vai começar a exigir esse tipo de habilidade de você. Perfeito, Jana, é isso aí. Eu posso comentar só mais Bora um lá. ponto também que eu acho interessante, é que a inteligência artificial é a tecnologia que está no auge da mídia Isso. agora, né? Porque é a que vem, eu acho que do final do ano passado para cá, mais impactando a vida Sim. da gente. Mas a notícia que eu tenho para dizer, assim, e eu acho que a gente está falando bastante aqui do medo, da resistência, né, da ameaça e tudo, é que toda mudança tecnológica, do mesmo jeito que traz essas ameaças, traz muita oportunidade, né? E a inteligência artificial não vai ser a última mudança tecnológica que vocês vão ver durante a carreira de vocês. Como Jana falou, o negócio agora a faculdade é o começo, né? Não é mais o final da sua carreira de estudante, agora é só o começo da sua carreira, que é de ser estudante pela vida inteira, né? Então, quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente não tem uma outra tecnologia que vai revolucionar tanto quanto, ou até mais, né, do que a revolução que a inteligência artificial está causando agora, né? E quando chegar essa próxima mudança, a gente precisa estar adaptável o suficiente, né, para entender essas tecnologias, para absorvê-las novamente a nossa jornada de trabalho ali e seguir em frente, né? Eu acho que a mensagem que eu queria reforçar aí é que tudo isso traz muita oportunidade. Eu acho que é bem isso. A grande questão é como a gente pode usar a tecnologia no fim de tudo. Ela vai desenvolver, vão surgir novas tecnologias que a gente nunca nem imaginou. E o que é que a gente vai fazer com elas? Se você ficar parado pensando que não vai chegar para você, que você é uma ilha, você não é uma ilha. É aquela questão. Você vai ter que se adaptar de alguma forma. Se você não estiver aberto a tentar, pelo menos, você vai ficar para trás já de cara, já tá avisado. Não vai ser novidade para ninguém. Quem não tentar, pelo menos, já tá parado, já perdeu a competição. E a gente sabe que o mercado de trabalho acaba sendo isso. Você tem que se capacitar cada vez mais. E assim, você se capacita agora para, digamos, IA, né? A gente está entendendo toda essa dinâmica. Vai chegar uma outra que às vezes vai depender da IA. E se você não, pelo menos, tem uma ideia do que está acontecendo nessa dinâmica, você vai ficar mais para trás ainda. E a gente ainda tem esse cenário de transição de carreira. Porque a gente sabe que muita gente começa de um jeito e quando vê no final da carreira está em outro mundo. E, assim, isso é muito bom. Porque, veja, novos empregos vão surgindo. Exatamente. O ponto é esse. A tecnologia permite que a gente tenha novos trabalhos. Do mesmo jeito que alguns vão sumindo, outros vão surgindo. Então, é sempre estar se adaptando, se atualizando, procurando. Porque, às vezes, o insight que você tem a partir de um uso de tecnologia muda tudo. Muda a sua forma de trabalho, muda a sua perspectiva de carreira, de vida. É isso, é se adaptar, é sempre estar atento, ó, no fim de tudo. Como a tecnologia pode trabalhar a seu favor, não como ela vai tomar a sua vida. Exatamente, muito bom, gente. E até na conversa de ontem, no primeiro dia do evento, a gente estava falando também sobre as tecnologias, mas no viés de carreira de quem é de tecnologia mesmo, né? Engenharia de software, etc. E a gente falou um pouco sobre ética, né? Eu reforcei que não tem como a gente estar falando sobre tecnologia e sobre toda essa transformação que essa tecnologia traz sem tratar de ética, né? São dois temas que eles precisam andar lado a lado. Né? E em termos de ética, quais desafios vocês consideram que estão surgindo com essa crescente digitalização e automação também nas suas respectivas áreas? Eu acho que um ponto relevante é a gente pensar na quantidade de dados que a gente está produzindo.
né? Que a gente está produzindo, que a gente está tendo acesso, que a gente está analisando, que a gente está armazenando. Jana falou, não, a gente precisa ter uma nuvem para deixar nossos documentos. Perfeito, tenham, assim, segura no lugar certo, que preze por isso, né? Que tenha uma legislação adequada que preze por isso. Mas a gente tem que pensar que a coleta, aí já puxando para o lado de proteção de dados, tem que ocorrer com um cenário próprio, tá? Não adianta a gente ficar falando, vamos coletar o máximo de dados, se você não vai utilizar aqueles dados. Para que você vai coletar milhares e milhares de dados se você não vai dar uso? Primeiro, você vai gastar mais dinheiro com nuvem, né? Isso já é um ponto. Com armazenamento em nuvem. O outro, você só vai estar gerando risco para sua empresa, na prática. E aí muita gente fala, mas quanto mais dado, melhor para a gente analisar. Não necessariamente, porque se forem dados que vão estar sujos, que a gente chama, dados que não sejam precisos, que não estejam corretos, você vai estar minando a sua capacidade de analisar aqueles dados. Tem um caso muito conhecido, que é o da Amazon, na época que eles estavam contratando. Todo mundo sempre fala desse caso. Por quê? Porque a inteligência artificial que eles estavam utilizando, o sistema que eles estavam utilizando, estava o quê? Gerando discriminação, né? Por quê? Porque a base de dados com a qual ela foi alimentada era só masculina. Assim, majoritariamente homens. E aí, na hora de fazer a seleção, eles não estavam dando chance para as mulheres. E aí, chegou uma mulher e se inscreveu e fez, por que eu não fui? Meu currículo dava, assim, 10-0 na galera que entrou. Por que eu não entrei? E aí, depois, ela tentou como homem, colocou lá que era homem, e ela conseguiu. Esse caso Entendeu? Demais. Então, é aquela coisa. A gente tem que utilizar a tecnologia para facilitar a nossa vida. Mas vamos utilizar de uma maneira ok? Vamos utilizar de uma maneira correta? Vamos ver se o banco de dados está bom para isso? Porque senão você só está minando a sua habilidade. Sua capacidade de ter um ótimo resultado. É exatamente isso que eu acho que é o ponto mais importante, assim, a gente entender qual que é o limite desse... Eu falei no começo sobre aumento de performance, aumento de eficiência e tudo, mas tudo isso tem limite, né? A gente vive em sociedade. A nossa sociedade está imersa em um meio ambiente, né? Então, tem um conjunto de coisas que a gente precisa ter consciência de que, se a gente for eficiente demais, acaba sendo ruim para a nossa sociedade ou para o meio ambiente, para o que for, certo? A própria inteligência artificial, assim, que a gente fala normalmente como sendo essa grande tecnologia, né, maravilhosa que chegou e tudo mais, ela tem problemas dentro dela relacionados, por exemplo, com consumo energético que são gigantes, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma busca no ChatGPT, que eu acho que todos vocês já tiveram a curiosidade de fazer, né? Quando você vai lá e escreve qualquer coisa no ChatGPT, o desperdício de recursos ambientais que a gente gera a partir desse negócio é muito grande. É quase como se a gente estivesse pegando uma garrafinha de meio litro de água e derramando e jogando ela fora, certo? Pra vocês terem uma ideia de qual é o impacto ambiental de uma tecnologia como essa, né? Então, sim, a tecnologia é uma ferramenta, é importante, ela é útil, né? Mas quando a gente olha para quem está do nosso lado e vê o quanto uma tecnologia dessa pode afetar as outras pessoas, a gente precisa, né, começar a ter esse cuidado maior com questões éticas, com questões até morais mesmo, né, do que decidir fazer ou não fazer com determinada tecnologia, né? Então, eu acho que desenvolver bem esses fundamentos, né, éticos e de cuidado com a sociedade é que vão fazer a diferença, né? No final das contas, tem um monte de gente lá experimentando, tentando fazer maluquices com essas tecnologias que surgem, né? Uma hora ou outra, determinada empresa tentou modificar o resultado de uma eleição de um país inteiro usando simplesmente ciência de dados, né? E a sociedade entendeu isso e se levantou contra isso, né? Porque entendeu que naquele ponto ali aquilo faria mal, né? Para o coletivo, para todo mundo, né? Então, eu acho que no final das contas ainda tem muitas questões em aberto, assim. Eu acho que a gente nem tem noção ainda, né, das questões éticas, sociais, econômicas e tudo mais que a gente vai enfrentar
a ir para frente com o surgimento de novas tecnologias. Mas se a gente tiver hoje um bom fundamento ético, moral, social, ambiental, eu não teria muita preocupação com o surgimento dessas tecnologias todas, né? Eu acho que o mais importante é a gente se preparar como ser humano, né, para receber essas tecnologias todas e resolver de maneira mais humana possível, né, esses dilemas que são, no final das contas, éticos, né? Muito bom. Eu acho que é importante a gente lembrar que as questões éticas e morais elas são humanas, né? Não são da tecnologia. E que o tempo inteiro essas inteligências artificiais somos nós que estamos ensinando a elas, né? Elas precisam ser ensinadas para funcionarem. Então, fazendo aqui uma metáfora bem pobre, imagina que você tem fast food à sua disposição. Você pode comer de manhã, tarde e noite. Você acha que vai dar certo comer de manhã, tarde e noite? Fast food? Não vai. É uma questão de escolha individual. Então, a forma como você vai usar a tecnologia é uma questão de escolha individual. Ela está à disposição, como outras coisas estiveram à disposição ao longo da jornada da humanidade. Então, a decisão ética e moral é individual, é humana. É isso. E a gente tá chegando à nossa última pergunta. Talvez seja a mais desafiadora, vocês que vão me dizer, certo? Para esse olhar do futuro, né? Olhando para o futuro, quais são as principais tendências tecnológicas que vocês acreditam que terão um impacto significativo nas profissões mais tradicionais nos próximos anos? Quem quer puxar essa? Posso puxar? Pode. Bom, vamos lá. Aqui no César, né, a gente está muito acostumado a olhar para essas questões todas do futuro, né? A gente está o tempo todo olhando para frente e, às vezes, até puxando algumas coisas do futuro para cá, né? Então, eu acho que olhando assim mais para curto prazo, eu não tenho dúvida de que a inteligência artificial, né, e as ferramentas que estão começando a fazer o uso de técnicas de inteligência artificial como parte delas, vai mudar radicalmente muita coisa do que a gente faz, né? A gente já está vendo agora, né, os primeiros lançamentos dos telefones celulares com interatividade através de inteligência artificial. Então, imagine você olhar para o seu telefone e pedir para ele agendar um horário para você no médico, alguma coisa desse tipo, né? Ele não faz isso ainda, mas não vai demorar para começar a fazer, né? O quanto isso vai começar a ajudar na vida da gente. Então, eu diria que no curto prazo, a inteligência artificial ainda tem muita coisa para entregar, né? Se a gente olhar mais para um médio prazo, eu acredito que tem questões relacionadas à sustentabilidade que já estão hoje sendo tratadas, né? Mas que daqui a pouco a gente não vai conseguir fazer nada se a gente não se preocupar com elas, certo? Ou seja, a gente não vai imprimir um papel sem pensar antes no impacto que essa impressão vai ter no nosso meio ambiente. A gente não vai fazer um prompt no chat GPT, né, sem antes pensar no impacto que isso vai ter no meio ambiente e por aí vai, né? É claro que hoje já tem muita gente começando a desenvolver essa consciência, mas eu acredito que no médio prazo isso vai alterar muitas das coisas que a gente faz, certo? E aí, no longo prazo, tem umas maluquices mais interessantes que a gente está olhando, mais para o lado da tecnologia, como, por exemplo, a computação quântica. A computação quântica é um negócio que vai radicalmente mudar toda a computação, que é a base da internet, que é a base de inteligência artificial e dessas tecnologias todas de comunicação que a gente tem, né? Um computador quântico é um computador que tem uma capacidade muito absurdamente superior a um computador clássico, né? Como esse aqui que você está na sua mesa agora, né? Então, imagine você poder fazer o treinamento de uma inteligência artificial como a do ChatGPT, né? Com a mesma quantidade de recursos que a gente gastaria para produzir um copo como esse, né? Ou seja, barateando absurdamente o poder e a capacidade computacional, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande, de novo, em tudo que a gente faz.
computadores quânticos já são realidade. A gente tem alguns computadores quânticos no mercado, Isso. né? Mas não prontos para fazer, por exemplo, uma projeção de PowerPoint Sim. como essa que a gente está fazendo aqui. Quando esses computadores chegarem nesse ponto, a gente vai ver uma mudança gigantesca. E aproveitando esse gancho, né, a gente lançou recentemente aqui na Cesar School um e-book falando sobre os impactos da computação quântica nos negócios. Esse e-book ficou fantástico, eu recomendo muito que vocês acessem, eu vou pedir para o time colocar aí no chat, está muito especial. Pessoas aqui, né, profissionais aqui do Cesar que trabalham com pesquisa em computação quântica, prepararam com todo carinho e a gente já consegue nele realmente trazer cases e trazer essa previsão de que no futuro próximo vai ter um impacto gigantesco. E o que a gente está falando hoje da IA generativa, daqui a pouco o boom vai ser a computação quântica. Então, a gente está convidando, né, as pessoas a se anteciparem um pouco sobre esse assunto e, enfim, se prepararem que essa hora vai chegar. Mais alguém quer complementar? Eu queria só complementar, que eu acho que é super importante a gente dizer que aqui no Cesar, complementando o que você disse, que a França falou também, a gente tem um grupo de estudo muito forte em computação quântica, né, que foi quem contribuiu para esse book. Então, a gente está antecipando algumas coisas do futuro, como a França falou, né, que é o que a gente costuma tentar fazer aqui no Cesar, né, tá na vanguarda dos acontecimentos, dos avanços tecnológicos. E aí eu queria destacar um outro ponto também, que eu acho que vem correndo em paralelo ao avanço da tecnologia, que é a mudança de mindset e a mudança de soft skills necessárias para que as pessoas entendam o avanço tecnológico. Eu acho que uma grande mudança de mindset que tende a acontecer e impactar diretamente nas áreas de trabalho é a da adaptabilidade, né? Então, eu acho que essa resistência ela precisa diminuir e as pessoas precisam se adaptar mais rápido, né? E melhor às novas condições de trabalho. E isso vai ao encontro do que a França falou, da gente, de repente, pensar mais em cada movimento que a gente faz no dia a dia. Né? Então, você ter essa percepção esse senso crítico, né, Jana? Esse senso crítico, exatamente. Que é a história do fast food, né? Será que isso é uma boa decisão? Né? Então, será que o uso dessa tecnologia desta forma é uma boa decisão? Porque eu vejo que as pessoas ainda confundem muito as coisas e dizem assim, essa história de substituir a voz da pessoa é culpa da tecnologia. Veja, quem está fazendo isso é um ser humano. A tecnologia, de novo, como a França bem disse, é a ferramenta. Então, quem tomou a decisão de usar a tecnologia para isso foi um ser humano. Então, como eu disse na resposta anterior, as questões éticas e morais, elas são individuais e são humanas. Então, a gente precisa parar de culpar a tecnologia pelo que está acontecendo e olhar para a gente. E aí, eu acho que um outro ponto assim, de reflexão é como é que a gente vai equilibrar as desigualdades de acesso a essa tecnologia, que tendem a aumentar também as desigualdades sociais. Então, eu acho que, por exemplo, pessoas que trabalhem pensando nisso são um perfil de profissional que a gente ainda não tem hoje. E que a gente vai precisar escalar esse perfil de profissional. É a pessoa que olhe para as pessoas em situação de vulnerabilidade e diga o quão mais vulnerável essas pessoas estão por causa dessa distância que elas têm do acesso a esse tipo de tecnologia, sabe? Então, eu acho que algumas profissões, sim, vão ser substituídas, isso é natural, como foram ao longo da história da humanidade, mas outras tantas vão ser criadas. É isso. Eu acho que a palavra-chave é adaptabilidade. A gente falou, e em resumo, É isso. isso aí. Qual é a tendência para o futuro? Ser capaz de se adaptar ao que vem. Porque a realidade é que nem a gente sabe necessariamente o que é que vem. Quando tiver o computador quântico assim, acessível, as coisas vão ser muito mais rápidas. Toda essa mudança vai ser muito mais rápido. E a gente vai precisar entender o que é que a gente pode fazer a partir disso para melhorar a sua carreira e para melhorar a sociedade como um todo. É sempre isso, é sempre se adaptar. Quando eu ouço aí sobre adaptabilidade, só me lembro da máxima de Silvio Meira. A gente sempre cita Silvio, né, diversas frases aí de impacto que ele traz, que diante de toda essa transformação, as pessoas precisam aprender
a reaprender a aprender. Né? Então, diante de tantas mudanças, essa capacidade do ser humano ela precisa estar ali, extremamente aflorada e sendo trabalhada o tempo todo. E, bom, acho que muito do que a gente falou aqui, né, está dentro das especializações, né, da Cesar School. A gente está falando aí esses dias, trazendo esses assuntos à tona e fazendo essa associação, né, com as nossas especializações. Ao total, aqui na Cesar School, nós oferecemos 10 especializações. E aqui eu quero listar 4 e vou pedir para os nossos convidados falarem um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, né? E quer saber um pouco mais sobre esses cursos, ainda tem algum tipo de dúvida, que são os cursos de Direito Digital, Gestão Ágil de Projetos, Gestão para Organizações do Futuro, o nosso TIL, e Tecnologia, Inovação e Inteligência. Então, aproveitem que tá aí ligado, querendo saber sobre esses cursos, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, começando por Direito Digital. Vamos lá. O curso de Direito Digital é aquele curso justamente para quem está querendo entender como é que o direito está funcionando nesse cenário digital. Entenda, o direito permanece o mesmo. Nós temos o direito que a gente estudou na faculdade, que a gente lida todos os dias, mas a gente tem novas aplicações para ele. Então, a gente vai discutir aqui proteção de dados, a gente vai discutir aqui blockchain, a gente vai discutir aqui smart contracts, a gente vai discutir aqui propriedade intelectual, a própria programação aplicada, né? Querendo ou não, a gente vai trazer aspectos para você conseguir entender o porquê que isso está sendo discutido, para você poder chegar e olhar para o contrato, chegar a um cliente que é de software, por exemplo, você conseguir entender o que é que seu cliente oferece para você fazer o melhor contrato possível dentro daquela realidade. Então, é muito disso que a gente tenta trazer na nossa especialização de Direito Digital. Então, ela é tanto para advogados, quanto para servidores públicos, quanto para o pessoal de tecnologia que quer entender esse lado do direito, porque, né, é uma pós interdisciplinar, então tem o pessoal de direito que quer entender tecnologia e tem o pessoal de tecnologia que quer entender o direito. Então, tem para todos os povos aqui. Boa, Manu. E vamos para T2I. Bom, T2I, né, que é a especialização Tecnologia, Inovação e Inteligência, que a gente carinhosamente chama de T2I, é uma especialização que não necessariamente ela se destina para pessoas que vieram de tecnologia. Então, é aquela especialização que daqui do Cesar, ela é uma especialização que ela tem um foco em tecnologia, mas que ela recebe pessoas que talvez não tenham conhecimento nenhum, nem tenham tido um contato prévio com disciplinas como programação, como machine learning, né? Mas que ela aborda isso aí. Então, qual é o objetivo da especialização em T2I? Ela pode ser uma especialização de transição de carreira, né? Então, eu, de repente, não estou muito confortável na carreira que eu estou exercendo, o meu curso de formação não está me dando oportunidades e eu quero adquirir novas expertises para, de repente, tentar uma vaga, né, em outra área. Mas também é uma especialização para aquela pessoa que diz, pô, eu estou super satisfeito em ser bancário, eu estou super satisfeito em ser publicitário, eu estou super satisfeito em ser jornalista, mas eu queria aprender um pouquinho, né, de técnicas de design, de tecnologia, para poder tornar meu dia a dia mais eficiente, né? Então, como é que eu posso introduzir o pensamento computacional, por exemplo, a lógica de programação dentro do meu dia a dia? Sendo bancário, sendo jornalista, sendo publicitário. Então, essa especialização ela vai te dar essa expertise para você promover estratégias de transformação digital no teu ambiente de trabalho. Muito bom. E gestão ágil de projetos. Bom, gestão ágil de projetos que a gente chama também carinhosamente de GAP, né? Que a gente tem apelidos para as nossas especializações. GAP é uma especialização para aquelas pessoas que fizeram um plano de desenvolvimento individual. E aí, quem não fez, fica o dever de casa aí para fazer. GAP é uma boa especialização para essas pessoas. Por quê? Porque são aquelas pessoas que, dentro do seu plano de desenvolvimento individual, querem chegar num cargo de liderança, né? E esse cargo de liderança requer adaptabilidade. Então, são aquelas pessoas que querem adquirir expertise, por exemplo, que não necessariamente estão diretamente relacionadas à tecnologia, mas estão relacionadas a processos ágeis, né? Então, por exemplo, você vai ter conhecimento, você vai ser capaz, ao final da especialização, de implementar junto à sua equipe, né, aos seus liderados, aos seus companheiros de trabalho, caso você ainda não tenha chegado no cargo de liderança, mas
a GAP já vai te dar, né, uma expertise para, se você quiser disputar uma vaga de liderança, que você esteja apto a ela, mas que você agilize os processos do dia a dia e faça com que as entregas da tua equipe elas sejam melhor monitoradas, elas sejam entregas de melhor qualidade. Então, o que é que GAP vai te trazer? Uma mudança de mindset para que você possa utilizar ferramentas de agilidade na gestão dos projetos e equipe em que você vai estar associado. É isso. E por fim, vamos para a gestão para organizações do futuro, TIO. TIO. O apelido dela é TIO, mas é a única que o apelido não corresponde diretamente ao nome. Verdade. O TIO é um curso para pessoas que já são gestores ali, média, alta gestão de empresas, né? E que a gente entendeu aqui no César que são pessoas que podem se beneficiar muito da combinação entre tecnologia, economia, administração e liderança. Né? Então, é um curso de gestão, né, que traz elementos de todos esses dessas 4 áreas de conhecimento, né, olhando para o mundo, não mais para o mundo digital, agora para o mundo figital, que é um mundo que combina o mundo físico com o digital, com o social, e a gente passa a entender ali como a chegada da tecnologia nesse mundo digital modifica a economia, modifica a forma como a gente estrutura empresas, a forma como a gente faz negócios, né? Então, tudo isso, né, a gente vê ali no TIO. No final das contas, o objetivo principal do TIO é que as pessoas sejam capazes de olhar para essas empresas onde eles estão hoje e consigam empreender uma mudança, sabe aquela mudança cultural que a gente falou lá no começo da conversa da gente? Que eles consigam empreender essa mudança, mas não somente cultural, né? Mudança de modelo de negócio, mudança de operação, entendendo todos os benefícios que esse mundo digital pode proporcionar para as empresas deles. Muito bom. E eu gostaria de reforçar que as nossas especializações acontecem no formato 100% remoto, síncrono, dando aí mais flexibilidade para quem não mora aqui em Recife, que é onde estamos. E cada curso tem a sua dinâmica de periodicidade. E aí, nos nossos materiais, no site, que o pessoal está colocando aí os links, vocês podem acessar e conferir mais detalhes. Também quero reforçar que a gente está com condições especiais para quem garantir sua inscrição até o dia 7 de fevereiro. Gente, não deixe de aproveitar essa oportunidade, que está realmente muito bacana. A gente, além de um desconto que estamos concedendo, a gente também está oferecendo um benefício de acesso gratuito para quem garantir essa data, de alguns cursos online aqui da César School, também em temáticas super relevantes para quem está neste contexto de transformação. Beleza? Então é isso. Muito obrigada aos nossos convidados pela participação, para vocês que estão aí de casa acompanhando. Amanhã tem mais, então também se você tiver interesse em ouvir um pouco sobre o impacto da IA generativa no processo criativo, não perde o encontro de amanhã. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.